Como empreender no digital e ter resultados reais, sem precisar usar fórmulas prontas, investir tempo, energia, dinheiro e muitas vezes que você não tem. E ainda por cima, no final, você não tem nenhum retorno, ficando sempre frustrada, achando que o problema é seu. Será que existe essa solução? Ou a internet ela é uma grande mentira? Será que é possível viver do digital e conseguir independência financeira e qualidade de vida ao mesmo tempo? Essas respostas e muitas outras você vai conseguir aqui, nesse encontro com todas. Está pronta para entender os 5 passos práticos necessários para começar no digital sem medo ou travas que a limitam? Então fica nesse encontro até o final para saber a resposta, que tem muita informação. Boa, brincadeiras, risadas gostosas, mas antes, aperta o botão do joinha para curtir e ajudar no engajamento. E para que esse encontro chegue em muitas outras mulheres que precisam receber essa informação porque estão empacadas sem saber o que fazer para ter resultados reais no digital. Travar, não saber vender, não gostar de aparecer, só começar depois que estiver pronta, achar que não é boa o suficiente, são comportamentos bem comuns, feitos por mulheres, mas nada saudáveis, principalmente quando o que está em jogo é a sua realização profissional e principalmente a sua independência financeira. E hoje, quem está compondo o time do Com Todas e nada mais, nada menos do que a estupenda Carla Tassini, facilitadora de comunicação e desenvolvimento humano, e a maravilhosa Thaís Mirea, assessora de comunicação estratégica para empreendedores. E aqui na cadeira de anfitriã do Com Todas, Renata Vilhena, treinadora comportamental e facilitadora de mulheres 40 mais no mercado digital. E agora vamos te contar como se livrar de vez desse perfeccionismo paralisante no qual você vive sem perceber. Eu vou trazer esses 5 passos de uma forma divertida, tipo um jogo de perguntas e respostas. Podemos fazer dessa forma? Porque, na verdade, eu aprendi nesses 2 anos que venho construindo o meu negócio, assim como a minha marca no digital, que nunca foi sobre saber fazer somente. No início, comprei muitos cursos, mentorias, porque entendia que era só estudar muito, que eu ia conseguir a fórmula mágica do digital, porque afinal, o que prometem em muitos cursos e mentorias por aí, né? Mas como o tempo e a maturidade no processo, você descobre que as coisas não funcionam muito bem dessa forma, que não é tanto sobre como saber fazer, mas é muito mais sobre como encarar os seus fantasmas, entender como a sua mente funciona e tentar dominá-la. Então, antes de falar sobre os 5 passos, eu queria ouvir a experiência de vocês, Carlinha e Thaís, nesse movimento de mudança profissional. Thaís, quais as maiores dificuldades que você ou alguma aluna sua tem encontrado para vir para o digital? Olá, olá, tudo bem? Estamos aqui, né, começando, e é realmente vivendo na prática, né, o que a gente está disposta a auxiliar, né, outras mulheres, porque não é fácil para a gente atravessar, porque é uma travessia mesmo que a gente faz, né, a gente está em um local às vezes cômodo, né, no meu caso são 12 anos já de agência, de empresa, nos bastidores auxiliando as outras pessoas, e aí no momento que é a vez da gente ir para frente da câmera, né, dá essa trava, então começam a vir essas vozes internas, esses monstros todos, né, e já são 3 anos de um longo processo, de uma jornada mesmo terapêutica interna minha, identificando quais são essas vozes, quais são as minhas travas, né, quais são as minhas lealdades ancestrais, inclusive, que me mantêm num lugar, porque esses 12 anos todos de empresa foram atuando dentro de uma identidade que foi formatada para compensar, né, toda uma dor ancestral, padrões internos, traumas, meus inclusive, né, hoje com mais consciência, mas tendo que ter essa coragem, né, porque se a gente se move só pelas nossas vozes internas, só pelas nossas rédeas que nos governam, a gente fica travada no mesmo padrão de comportamento, né, no mesmo padrão de destino.
e eu tive que escolher, né, me posicionar diferente para mudar a minha história, né? E hoje estou aqui. Ai, que lindo, é isso. As histórias conectam, né? As histórias atraem. São as histórias, porque isso é muito importante, ver mulheres que talvez estejam com essa dor, ver que isso não é só com elas. Isso é muito importante. E agora, Carla, como essa frase "é só saber fazer que dá certo" tem influenciado no seu movimento de construir um negócio no digital? Vamos lá, então olá para todo mundo que está aí nos assistindo, obrigada por estar nos acompanhando, acho que vai ser uma jornada incrível. Rê, quando você fala só saber fazer, eu acho que acaba sendo uma armadilha, né? Porque a gente acha que esse só vai ser rapidinho e como você mesma falou, a gente começa a se enfiar em cursos infinitos, estudar, porque quando você começa a estudar, o mundo se abre, aí você sempre acha que você precisa fazer mais um, precisa só saber mais aquilo, e aí eu vou estar pronta, então não, acho que não é o momento. E a gente acaba sempre caindo realmente nessa armadilha de que nunca é o momento certo. Eu acho que isso traz, sim, muitas coisas, né, que de dentro da gente que falam, a gente fica com muito medo, sim, de se arriscar, a gente fica com muito medo de se colocar aí à disposição do mundo e sofrer julgamento, ou de não dar conta. Então, acho que tem muito essa questão mesmo que acaba nos paralisando e a gente coloca isso meio que como uma desculpa, né? Preciso saber antes de começar. É óbvio que a gente precisa saber antes de começar. A gente precisa se sentir minimamente capaz de fazer aquilo que a gente está fazendo. Mas também existe uma coisa linda que é o processo. E a gente aprende, a gente cresce no processo. A gente precisa dar o primeiro passo. A gente nunca vai estar 100% pronta para já começar naquele mundo ideal que a gente acha que existe. Não existe. E o nosso caminho ele vai mudando, os nossos aprendizados vão mudando, as nossas entregas vão mudando, mas só a partir do momento que a gente começa a caminhar. Então a gente tem que começar com o que a gente sabe, com o que a gente tem. A gente vai andando e vai agregando conhecimento ao longo dessa jornada. É assim que eu tenho tentado fazer. Como a Thaís falou, é um exercício nosso também. Também estou vindo de mundo corporativo, migrando para uma outra carreira, então caio nessa armadilha, mas sempre volto e falo, não, eu tenho muita coisa já, eu consigo caminhar com o que eu tenho, e ao longo do caminho eu vou sim agregando outras coisas e oferecendo para o mundo cada vez mais coisas. É o famoso começa do jeito que dá. Começa com o que você tem, com os recursos que você tem, né? Acho que a gente fica muito. Isso vai ser o próximo tópico, e aí eu não vou falar, porque senão eu vou dar muito spoiler. Mas eu acho que é um pouco isso. Começa com o que você tem, da forma que dá, e depois melhora. Agora vamos entender que 5 passos práticos são esses que podem mudar a vida de quem está nos assistindo nesse encontro e que pretende empreender no digital e que acha que é uma coisa difícil, que não consegue, que não é para mim. Mas antes, não esquece de curtir no joinha aí embaixo do vídeo para conseguirmos enviar essas informações transformadoras para mais mulheres. E pode compartilhar também para aquela amiga que está paralisada sem saber como começar algo novo na vida dela. Então, eu vou falar agora o primeiro passo: começar. Parece mais óbvio, mas não é. Hoje, não existem dados que comprovem quantas pessoas desistem de iniciar um projeto antes mesmo de começar. Mas aprofundando o assunto, em alguns sites de pesquisa, encontrei informações curiosas sobre a desistência de metas e projetos. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou começar algo, na empolgação você sai fazendo, bota meta, mas uma semana depois você já desistiu, já esqueceu que você estava ali naquela empolgação. Então eu vou até fazer uma brincadeira com vocês. Eu procurei num site de pesquisa e vocês acreditam que 31%, de acordo com o Época Negócios, 31% das pessoas abandonam suas metas até o fim de janeiro. As metas de ano novo, né? Que você passa o ano novo, né? Você quer vida nova, você faz uma lista de coisas que você quer fazer e mudar na sua vida. 31% das pessoas abandonam essas metas até o fim de janeiro. E vocês, Carla e Thaís, meninas, qual é o percentual que vocês acham que as pessoas mudam? Porque eu falei de abandono dessas metas, mas qual é o percentual de pessoas que vocês acham que fazem planos no ano novo e mudam de ideia em janeiro? Até assim o final de janeiro. Qual é o percentual mais ou menos que vocês chutariam desse grupo aí que foi entrevistado pela Statistic Brand Research Institute?
é uma pesquisa de como a mente funciona? Eu voto uns 70%. Eu ia nos 60 também, que eu acho que assim, ou até mais, que eu realmente acho que nunca vi ninguém cumprindo tudo que se promete ali no começo do ano, não. Meninas, assim, vocês até foram, eu acho que eu jamais colocaria esse percentual. 55%, mais da metade das pessoas que fazem planos de ano novo, que querem mudar a vida, que querem começar algo novo, mudam de ideia em janeiro. E aí, 31% das pessoas abandonam as suas metas até o fim de janeiro. E eu, quando li isso, né, eu achei isso muito forte, sabe? Então eu queria Que a gente trazer está falando em um mês, né? Imagina fevereiro, março, a gente está falando um mês só, né? Então dias imagina. depois, gente, dias depois, nem 30 dias depois. Então, assim, eu vou fazer agora uma nova pergunta para vocês, para saber a opinião de vocês. Vou começar agora com a Carla. Carla, por que você acha que essa desistência por metas e projetos acontece? Por que as pessoas decidem que querem conquistar ou realizar algo e dias depois mudam de ideia ou desistem? Quase que como se aquele desejo nunca tivesse existido, né? Quais as possíveis causas, né, na sua opinião? Olha, Rê, pensando aqui assim, de bate-pronto, eu acho que tem algumas falhas, talvez, que a gente comete quando a gente faz esses planos, né? Eu acho que uma das coisas talvez a gente faça planos muito grandiosos, né? A gente queira já mudar de vida de um dia para o outro. Então, dia 31 de dezembro eu sou uma pessoa, dia 1º de janeiro eu já quero ser uma pessoa completamente diferente. Acho que a gente esquece que existem etapas para se seguir, né? Que a gente tem que ir dando passinhos, e a gente já quer que a vida seja transformada de um dia para o outro. E aí a gente começa e a gente percebe que não é bem assim. Uma outra coisa também, talvez, é que a gente se coloque muita responsabilidade, muita coisa de uma vez só. Então, eu quero já em todas as áreas da minha vida mudar, na área espiritual, profissional, relacionamento, pessoal, família, enfim. E aí é isso, eu acho que quando a gente se coloca muita coisa no nosso pratinho ali, a gente começa a perceber que as coisas não são tão atingíveis no ritmo que a gente queria, na velocidade que a gente queria. Então, acho que talvez a gente precise dar um passo para trás, olhar, ir passo a passo e fazer uma coisa mais mensurável, mais atingível mesmo, sabe? Para a gente conseguir celebrar essas pequenas vitórias. Senão a gente sempre olha o grande e a gente nunca percebe o pequenininho que a gente está conseguindo caminhar. E aí a gente desiste. Então, se a gente coloca mini etapas no meio do caminho, a gente olha, celebra e fala, legal, conquistei, andei mais um pouquinho, conquistei, andei mais um pouquinho. Minha percepção de bate pronto aqui. Carla, é impressionante, porque é exatamente o que eu falo muito na minha consultoria, né? Quando você planeja alguma coisa, que você bota muito um objetivo muito além, né? Muito, tipo, sei lá, um objetivo daqui a 10 anos, 5 anos, ele fica tão grande que quando o seu projeto começa a atrasar ali um pouco, você acha que você já não vai conseguir. É perfeito a sua colocação. Acontece exatamente isso. A gente fracionando, né, os objetivos, a gente consegue mostrar para o nosso cérebro que a gente é possível chegar lá com pequenas tarefas, com pequenos passos. Perfeito o que você botou. Muito bom. E, Thaís, no digital existe uma crença que precisa estar pronta para começar, né? Não, eu vou começar quando eu souber muito sobre esse assunto, eu vou começar quando eu estiver pronta, e que precisa ter a ideia perfeita para começar a postar, que precisa estudar mais para ser ouvida, né? Eu preciso ter autoridade. Tem muita gente que diz assim, eu não posto porque eu não sei postar. Essa coisa do estar pronta para, né? Como que você entende essas afirmações? A gente tem a tendência de ter um ideal de eu, né? Esse ideal que a gente quer ser, quer mostrar, né? Então a gente acaba espelhando, projetando, buscando referências fora de quem a gente gostaria de ser e tenta ser isso antes de começar. Então, é justamente isso. Quando eu for uma profissional que for capacitada então a gente busca cursos, busca formações, né? Busca outras coisas para ter essa identidade, para então poder começar algo. Mas essa identidade idealizada, ela não vai chegar nunca, né? Então a gente precisa começar de onde a gente está, né? No ponto zero, que até eu ia comentar isso, né? Porque a gente tem 5 passos, mas para começar a gente precisa
primeiro parar e pensar, onde eu estou agora? Porque esse é o passo zero. E o passo zero é o último que você deu. E o último que você deu é o primeiro passo do próximo projeto, da próxima realidade. Quando a gente vai gerando essa nova realidade que a gente quer, a gente precisa partir de algum lugar. E a gente parte exatamente de onde a gente está. Porque o último passo que a gente deu é o impulso para o novo. Né? A gente não, se a gente parar e ficar estagnada, sem pensar assim, qual foi o último passo que eu dei? Porque é ali que vem a força para o próximo. E aí, nesse ponto, a gente precisa dar um passo para trás. Porque a gente estagnou, tá com os 2 pezinhos no chão, e a gente não vai ter força para ir para frente sem olhar para trás e pensar onde eu parei. Porque é exatamente onde você tá que você vai ter impulso para seguir para frente. Então, a identidade que você tem agora, aquilo que você já é, aquilo que você já sabe, é onde você vai começar. Então, a gente precisa ter essa humildade de olhar para si, para dentro e buscar dentro os recursos, né? Quais são as minhas habilidades? A gente já tem dons, a gente tem talentos, a gente tem heranças que são valiosas, a gente tem tesouros internos, né? E, às vezes, o ser útil é fazer bolo. Eu sei fazer um bolo muito bom, então minhas vizinhas gostam de bolo. É esse bolo que você faz tão bem que vai ser o ponto zero, entende? Mas é questão de olhar para si e pensar o que eu já sou, e dar valor, sabe? Ter essa humildade de encontrar valor dentro de si. E eu acho que isso é uma jornada bonita, sabe? A gente poder respirar, parar e parar de buscar fora uma solução mágica, uma força externa, sabe? Alguém que fora vai te jogar para o mundo. Não, você vai achar força dentro de si. E esse é o ponto zero. Foi muito legal, Thaís, essa sua colocação, porque a gente tem a mania de achar que o outro sempre é melhor, né? A gente tem a mania de achar que os recursos não estão dentro da gente. A gente sempre fica nesse moldão comparação. Né? E é muito legal essa sua fala, porque é exatamente isso. Quando você decide começar, você tem que entender aonde você está e para onde você quer ir, né? Qual é o ponto A que você está e para onde você quer ir. E isso te dá toda a clareza dos movimentos que precisam ser feitos. Muito legal. Eu não ia trazer, mas eu decidi trazer porque eu achei importante até para corroborar isso que vocês falaram. Né? O PMI é um instituto muito respeitado de projetos, né, no mundo. Ele é que é o responsável por muitas normas a serem seguidas na gestão de projeto. E eu tinha trazido o PMI, que o nome é Project Management Institute. Ele afirma que empresas que não valorizam a gestão de projetos relatam que, em média, 50% ou mais dos seus projetos fracassam. E ele tem uma pesquisa que Pulse of Professional, que é de 2017, que indica que apenas 60% das iniciativas estratégicas dos líderes executivos alcançaram seus objetivos. Então, o que eu estou querendo trazer com isso? E aí vocês podem até também falar aí um pouco o que vocês acham. Se uma empresa que tem toda uma estrutura, que tem gente por trás, que tem diretores, líderes executivos, não conseguem fazer com que 60%, 50% ali dos projetos deles ou mais não deem certo, por que a gente que não tem estrutura nenhuma para começar se coloca num lugar de, eu não vou começar porque eu ainda não estou no momento de começar ou não estou naquele lugar de começar? É impressionante isso, é impressionante e acho que fica justamente mais clara ainda a necessidade de você dar um passo, de você ter uma estrutura assim, mas de você começar a desenvolver, né? Acho que quando você tem uma área de projetos dentro de uma empresa, ela te dá uma visão muito legal desse caminho, né? Você consegue enxergar o que você precisa fazer aqui, o que você precisa fazer depois, qual que é o próximo passo, e mesmo assim muito projeto não sai do papel. Então, realmente, é um índice que eu não imaginava escutar. Mas aí eu acho que quando você traz isso para a nossa vida pessoal, eu acho que entram outras questões, como a gente estava falando, né? Entram as questões pessoais nossas de eu não vou dar conta, eu não sou bom o suficiente, eu tô com medo de me expor, eu vou me expor e vou ser julgado. Então, você entra num papel
de ter que achar que um dia você vai garantir controlar tudo no mínimo detalhe, que você não vai para frente, você não anda, você não começa. Sair do controle, né? Exatamente, lidar com o imprevisível, lidar com o desconfortável. É mais fácil fazer isso quando você está dentro de uma empresa, porque você tem toda uma estrutura por trás, né? Tem um monte de gente... Tem sempre gente suportando você ali, né? Não é você ali sozinha. Não são decisões sozinhas, exatamente. Exato. Quando você está sozinha nessa missão, é você que tem que encarar, é você que tem que assumir a bronca, né? É muito mais difícil, sem dúvida, muito mais desafiador. Verdade. E eu vou trazer um outro aqui, ó, sobre desistência no ensino superior. O mapa de ensino superior no Brasil, do Instituto Semesp, aponta que 55,5% dos alunos desistem antes de completar o curso. Tá? Então, assim, são pesquisas que comprovam, porque o que eu penso muito, às vezes, quando eu vejo mulheres, né, e alunas que empreendem, muitas vezes elas tratam aquilo de uma forma não tão profissional. Eu costumo dizer que não importa qual é o seu tipo de negócio, nem o seu tamanho. Tudo, aliás, tudo na nossa vida a gente precisa tratar como um planejamento. Mas isso é um spoiler dos 5 passos que eu não vou dar continuidade, mas é importante que a gente fale isso, porque as pessoas precisam saber que todo projetinho, toda mudança, tudo que você começa na sua vida, o ideal é que você trate ali como uma questão de projeto. Mas, Renata, até vou trazer uma pulguinha aqui, uma pimentinha para a gente colocar e deixar isso para um próximo episódio. Mas a questão de desistir na faculdade é justamente porque a gente começa nessa identidade que é formatada dentro da alma familiar e ela é formatada para ser aceito, para agradar, para ser amado, né? Então tudo que a gente é quando é criança, a gente quer pertencer, a gente quer ser amado. Então a gente vem para dar conta realmente de expiar, né, a culpa ou de tentar compensar nossos ancestrais pelas questões que eles não tiveram. A gente é o sonho dos nossos ancestrais. Então, muitas pessoas começam e vão para a faculdade com essa identidade. E a gente geralmente vai descobrir lá pelos 30 e tantos, quase 40, que você passou uma vida inteira em compensação. E aí é o momento de você parar e também a gente poder acolher isso e dizer, tá, talvez o que eu fui até agora não é o que eu sou. Não é minha essência, mas tudo que a gente toda a nossa jornada, ela é usada. Então esse é o ponto bonito da história, porque tudo é aproveitado. Então quando a gente dá esse primeiro passo para a mudança, para o novo, para começar no digital, para fazer uma transformação de carreira, para começar a servir de um outro lugar, tem que ter esse acolhimento também, que é um processo. E o que é importante nisso, às vezes não é nem o ponto B que você vai chegar, é o movimento. Porque entender que é um passo depois do outro. Então, um passo é um impulso para o próximo. E aí, quando você chegar no próximo, às vezes você vai mudar a rota, mas você tem que seguir em movimento e você vai se conhecendo e vai entendendo as suas compensações, vai compreendendo onde está realmente o teu servir na jornada. E ela vai mudando, sabe? Mas o importante é a gente sair dessa idealização, dessa fantasia de ser perfeito e de entregar algo muito mágico e muito revolucionário. Sabe esse eu muito inflado que quer fazer algo muito grandioso. Quando a gente começa no digital, a gente tem que começar útil. Começa fazendo aquilo que você sabe fazer melhor, ajudando as pessoas naquilo que você é hoje. E você mesmo vai tendo a sua própria identidade sendo revelada no processo. E isso é muito bonito, sabe? E, Thaís, uma coisa que você falou agora que foi muito, assim, é muito importante, porque, por exemplo, o que eu ouço muito de alunas, né, e mulheres que me procuram, é assim, eu vou começar do zero depois de tanto tempo. A gente nunca começa do zero, né? Porque você tem toda a sua trajetória ali profissional, de estudantil, e você não começa do zero. Você só está começando do zero um expertise técnico, mas você tem
toda uma bagagem ali de conhecimento que você vai trazer para complementar o que você vai começar de novo, né? E assim, por exemplo, um estudante, ele mudou de faculdade, tá, ele não queria mais fazer aquilo, porque eu sempre brinco, né? Pô, gente, como é que a gente escolhe o que a gente vai fazer para o resto da nossa vida com 16, 17, 18 anos, sabe? É muito novo, não tem maturidade, o nosso cérebro, ele só chega à maturidade de adulto em torno dos 25 anos. Então, é muito injusto com a gente ter que decidir uma coisa tão séria tão cedo. Mas, mesmo que ele mude de carreira, ele já teve ali uma trajetória de alguns anos, alguns meses numa cadeira ali, né, de faculdade. Ele também vai aproveitar, ele já tem uma visão diferente. Então, eu entendo que muitas vezes, independente se a gente muda, se a gente começa, né, são verbos que às vezes dão uma sensação muito de travamento ali, de interrupção, só que não é uma interrupção, é uma continuidade. Então, a fala E de nós vocês é muito mulheres, né, isso. Renata, tem toda a questão ainda da maturidade psíquica, porque a gente tem a maturidade física, orgânica, biológica ali aos 25, mas a maturidade psíquica de uma mulher, ela é aos 35, né, que ela vai estar formada, até então ela tá ali na guerreira, ela tá lutando, e aí a partir dali que ela vai começar a pensar, sabe, tá faltando alguma coisa. A vida não é só isso. E talvez, sabe, Renato, o que pode trazer um pouco dessa trava do não quero mais usar nada, minha vida até agora eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do que eu faço, eu tô cansada, eu tô exausta disso tudo, é porque a nossa trajetória, ela vem carregada de dor, ela vem carregada de traumas, ela vem carregada de experiências, às vezes, que não são tão positivas. E aí é difícil a gente deixar a dor pertencer, né? Mas essa dor, a nossa história, ela pertence. E aí é uma questão de acolhimento mesmo, sabe? De entender que mesmo nesse embrulho todo às vezes, de experiências que não foram tão positivas, profissionais ou pessoais, ou de relacionamento, existe sim uma essência, existe sim depois que essa dor é diluída, né, que a gente suporta olhar para ela, existe sim vida, sabe? Existe muita vida dentro de uma mulher. Então, essa pode ser essa maior dificuldade, seja essa, né? Como é que eu vou carregar esse meu passado e fazer ele ser útil se eu não aguento mais ele, entendeu? Então, também é uma questão para a gente conversar num próximo episódio. Próximo episódio, exatamente. Muitos próximos episódios. E para você que está assistindo essa live, não esquece de curtir, de compartilhar, porque isso é importante para o projeto. E também, se vocês quiserem comentar no campo dos comentários aí temas das próximas lives para a gente trazer, faça, porque a gente vai ficar muito atento, porque na realidade a gente quer trazer temas para vocês que vocês queiram ouvir, que seja interessante e útil, porque aprendam, o digital não é uma sala de aula, e o interessante é que você esteja sempre sendo útil para quem está te ouvindo, para quem está ali participando com você, fazendo parte da sua comunidade. Agora, bora para o segundo passo. Por que eu trouxe o resultado dessas pesquisas aqui para o nosso debate e para você que está ouvindo a gente? Porque o primeiro passo é decidir começar algo novo, o segundo é planejar. Como você chegará nesse resultado? Lembra, você está no ponto A e você vai sair do ponto B. Mas, entre parênteses, o que importa é a caminhada, o que importa são as tarefas que você vai fazer entre um e outro. Mas voltando aqui. Então, como você chegará no resultado esperado que você tanto quer e deseja? Isso é independente de ser no digital ou não. Qualquer movimento na sua vida precisa ser tratado como um projeto, como eu já tinha falado. É a minha opinião, tá? De quem já trabalhou e já trabalhou em projetos de construção de navio aí, que carrega 200 mil toneladas, mas isso não tem a ver com a live. E eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa falha social que o ser humano tende a fazer, as coisas de supetão, sem planejar, sem calcular os riscos ali do negócio, né? Dos riscos do projeto, do objetivo que você quer alcançar. Não planejar é não ter estratégias no seu negócio. Tudo precisa ser intencional e tudo precisa ser estratégico. Então, eu vou começar esse debate com a Thaís. Thaís, eu queria que você me falasse um pouco dessa relação e dificuldade que as mulheres têm de planejar. Porque normalmente elas desistem antes de começar.
uma suposição, né? Mas eu ainda acredito que tem muito a ver com essa questão dessa fantasia, sabe? Do idealizado. Porque planejar nos obriga a olhar para o real, é olhar para o que é possível, né? E quando a gente começa a planejar e começa a ver que aquilo que você está almejando é difícil, né? Ou que você precisa conquistar uma habilidade nova, ou que você precisa gastar tempo, né? Para realmente pensar no que você quer, acaba trazendo essa, sabe? Vai dar trabalho. Então, se eu fizer de qualquer jeito, eu vou conseguir ficar nessa idealização que eu tô. Porque eu trabalho justamente com isso, assim, com planejamento estratégico. Já são 12 anos de planejamento estratégico com empresas. E até para as empresas é difícil planejar, porque eles querem soluções rápidas, eles querem soluções mágicas, eles querem que alguém resolva, né? Então, às vezes, eles contratam até a gente para planejar por eles. E não funciona planejar a partir da comparação, vendo o que a concorrência está fazendo e copiando, né? Perde autenticidade. É possível olhar para fora e copiar os outros e fazer igual? Mas você não vai ter o resultado, né? Você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Então, para você ser autêntico, para ser algo realmente teu, né? Que você primeiro precisa olhar para dentro e ver quais são meus valores. É a primeira pergunta, né? Para qualquer planejamento, quais são os meus valores? Começa por ali. Porque Isso todo planejamento ele vai ser em cima disso, né? Isso tem acontecido muito no digital, né? Que as pessoas começam a copiar os outros achando que isso vai ter o mesmo resultado para si. E não Pega o copia e cola aqui e segue, né? Pode dar muito bom, mas às vezes o que deu bom para um não deu para outro, porque não faz parte exatamente do que você falou, da linha de valores ali, da linha de comunicação que a pessoa tem e que faz parte ali do contexto dela. E eu acredito que o planejamento é algo difícil de se fazer sozinho, né? Você precisa, esse envio ele é pelo menos em dois. Então também é uma questão da pessoa se estruturar, pensar, né? Investir, né, nisso, buscar recursos para pensar quais são pelo menos os passos simples, né? Até pensando nisso, depois assim de 12 anos trabalhando com empresas, eu comecei a construir uma mentoria, um curso que ele está no forno, que é Marketing do Possível, que é justamente esses 12 anos meus de planejamento estratégico de comunicação e trazer isso para essa realidade. E eu vou lançar aqui uma oportunidade. Eu tenho 24 ferramentas para serem testadas para esse curso. E eu vou deixar aberto aqui para as alunas da Renata, da Carla, enfim, onde a gente for divulgar, que as pessoas se inscrevam para receber essas ferramentas de forma gratuita para a gente testar se isso funciona. Porque nas empresas, nesse mundo corporativo, funciona, mas a gente precisa adaptar. Eu já quero testar. E é justamente isso, é marketing do possível, é o que é possível você fazer. Então, é um planejamento possível. Não esse planejamento ideal, não esse planejamento de analisar concorrência, de ficar olhando para fora, de ficar se comparando, porque aí a gente se perde, e aí perde vontade, perde tudo, né? Porque a gente se perde da gente mesmo. Então, é um lugar central, sabe? Um lugar para a gente ver, mas precisa testar essas ferramentas. Então, vou lançar aqui essa oportunidade e a gente depois vai pensar de que forma as pessoas vão se inscrever. E isso é ótimo, porque o próximo passo, que ainda não é agora, é recursos necessários para começar. Então, olha como é que já lançamos os recursos. Já estamos lançando e trazendo na prática. Mas bora voltar aqui para o planejar. Eu só quero dizer que eu e você temos prioridade nessas ferramentas, Renata. Temos prioridade, já quero testar. Porque o objetivo aqui é estarmos com todas, né? A gente formar essa rede de apoio mesmo, porque a gente precisa, né? Carla, eu vejo muitas mulheres, e homens também, claro, que querem muito algo, mas não criam estratégias para conseguir alcançar. Tem dificuldade de parar e planejar os próximos passos, porque o que eu sinto é que as pessoas desejam muito o resultado final, mas elas não param para avaliar como é que ela chega lá? É possível? É possível dessa maneira? É possível daquela outra? Como chegar num objetivo? Elas ficam sonhando com o objetivo final e elas simplesmente esquecem como é chegar lá e se é possível aquele objetivo de uma forma só. Então, assim, tem uma explicação técnica ou é só não saber fazer mesmo?
O Rê, eu acho que, na verdade, eu estou muito alinhada com o pensamento da Thaís. Eu acho que tem algumas questões, né? Eu acho que as pessoas não sabem planejar. Eu acho que isso é fato e é real. Quando você pega a habilidade que você tem, normalmente se você tem uma habilidade muito técnica, muito específica, você acaba não adquirindo muito essa habilidade de ver o todo, de ter essa visão mais estratégica. Então, pegando o exemplo que a Thaís deu lá anterior, eu sei fazer bolo. Eu gosto de fazer bolo, eu me realizo fazendo bolo. Eu sei o passo a passo ali, os ingredientes para fazer o melhor bolo. Mas a partir do momento que eu decido me tornar uma marca, aí eu preciso entender de outras coisas. Eu preciso ter habilidades que eu não desenvolvi para aprender a fazer bolo. Eu preciso ser a empresa inteira. Eu preciso pensar na contabilidade, eu preciso pensar no marketing, eu preciso pensar no financeiro, eu preciso pensar nas vendas, eu preciso pensar em tudo. E aí eu acho que tem a primeira coisa que as pessoas não sabem o que elas precisam olhar. Quando elas começam a pensar nisso, vem já um cansaço, porque você fala, meu Deus do céu, isso é muita coisa, eu não sei onde eu procuro. Acho que as pessoas também não sabem nem onde procurar ajuda, onde procurar recurso, como fazer isso. Então já começa a ver uma complexidade ali enorme e que fala, putz, e é o que a Thaís falou, eu preciso adquirir sim habilidades novas se a partir de agora eu vou ser a minha marca. Né? Não dá mais para eu achar que eu só vou ficar focada fazendo bolo, que não é pouca coisa, mas que não dá mais para ser só isso o seu mundo a partir do momento que você vai se lançar no mundo como uma empresária, como uma marca. Então, dá trabalho, acho que as pessoas não sabem onde procurar. Então, acho que tudo isso junto realmente dá uma desanimada, sabe? Eu obviamente, eu venho do mercado corporativo de comunicação, trabalhei muito também com marcas se posicionando, não quero esvaziar o meu discurso aí na minha hora de falar, mas é isso, é difícil a gente olhar o todo, a gente pensar no estratégico, como uma coisa envolve na outra, como uma coisa está encadeada na outra, mas a hora que você vai sem planejamento, você quebra a cara, ou às vezes a gente quer ir rápido, né? É o que você falou, você quer ir rápido, e você fala, ai, não, eu já vou indo, já vou fazendo isso, vou fazer um negócio aqui, um negócio ali, e quando não tem uma estratégia amarrando, o negócio fica muito vazio e te dá mais trabalho depois, porque aí depois você vai ter que voltar, aí você vai ter que sim fazer o planejamento, porque uma hora a conta do planejamento vai chegar. Você vai perceber que vai chegar. E aí você vai ter que voltar e fazer o planejamento. Então é melhor já começar do começo. É desafiador? É. Mas você dá conta, você consegue. Tem um monte de profissionais para te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar. Não precisa ser nada grandioso. É passo a passo e dá para chegar lá, sabe? Não, tem tudo a ver. Planejar é muito importante. E quando a gente não planeja, a gente se ferra, porque planejar não é só botar as tarefas e as etapas, né? Como vocês já disseram aí, de uma forma muito real. Planejar é também analisar os possíveis riscos, né? As possíveis fraquezas, no que você pode melhorar, até dando um gancho para o próximo passo, por terceiro passo, que é o recurso necessário para começar. Então, libertas, eu não sei se vocês sabem, eu chamo as minhas alunas, a minha comunidade de libertas, porque eu quero libertar as mulheres para conseguir independência financeira e terem o seu próprio negócio e poderem fazer as suas próprias escolhas. Então, libertas, ou todas as alunas aí da Thaís, da Carla, né, as clientes que vocês estiverem ouvindo e assistindo essa live, esse encontro, manda para a amiguinha que não sabe planejar e que precisa abrir a mente para perceber isso. Já entendemos que decidir começar não é uma tarefa tão fácil assim. Imagina planejar, já que mais de 50% dos projetos não alcançam o seu objetivo final. Esse número é grande, né? No próximo episódio, semana que vem, a gente vai entender quais recursos são necessários para que a gente diminua esse risco, né, de não alcançar os nossos objetivos, ou desistir ali no meio, ou morrer na praia, o famoso morrer na praia que a gente fala, né? E o que está por trás desses recursos? Quais recursos que vão ser necessários, são realmente necessários? Então, semana que vem, dia 25 de abril, sempre ao meio-dia, aqui nesse canal, com todas, a gente vai passar a segunda parte, o segundo episódio deste encontro, com o tema 5 passos práticos para começar o digital sem medo. Te espero semana que vem, aqui nesse canal, no mesmo bate-local. E não esquece de curtir e compartilhar, porque isso é muito importante para que o projeto alcance mais mulheres. Então,
te vejo até breve.